Bom dia, família. Que a graça e a paz de Cristo preencha cada cantinho do seu coração. Pai querido, eu te louvo por nos dar tudo o que nós temos, nos prover, nos sustentar e ainda nos permitir cooperar contigo, participar do que o Senhor faz, contribuindo com o que é bom. Abençoa cada casa, Senhor, que ninguém tenha falta de nada. Abençoa cada carreira, cada empresa e essa igreja para sempre fazer a tua boa vontade na terra. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu vos convido a tomar vossas Bíblias nas mãos e abri-las na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Um dos textos mais conhecidos dessa carta. Vamos ler apenas o versículo 2. Pai amado, eu te peço que em nome de Jesus fale conosco. Precisamos muito te ouvir e que o Senhor me use por misericórdia e ache em cada coração uma terra fértil para a tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Romanos 12, 2 diz assim: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, para que haja uma capacidade em vocês de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão geral do mundo, das pessoas que não têm o Espírito, mas transformem-se, mudando a cabeça, para que então haja uma capacidade de vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, uma das coisas que mais dá problemas em ambientes coletivos é a temperatura do ar-condicionado. Lembro desde meus tempos de escola que isso dava uma briga. Pessoas que diziam tá frio, outros diziam tá calor. Pessoas que iam para a escola completamente agasalhadas, parecia que estavam indo para as férias nas neves. Engraçado que isso às vezes até virava moda. Eu era do calor, mas eu via às vezes uma galera bem chique de casaco. Eu não quero usar o meu casaco. E ia passar calor, mas para ficar mais bonitinho. E isso não muda. Você vai para a faculdade, é a mesma coisa. Você vai para os escritórios, acontece a mesma coisa. O quarto do casal tem esse problema. Nossa, se tem. Enquanto um está morrendo de frio, o outro está com muito calor. E curioso é que os nossos corpos têm uma temperatura bem parecida. Se estivermos saudáveis, nossa temperatura está entre 36 e 37 graus, está ali. Entretanto, o nosso conforto térmico, ele é bem diferente. Inclusive agora eu estou sentindo um pouquinho de frio, porque eu estava num cantinho ali, que o pau estava quebrando no ar-condicionado. Mas tem gente que já está sofrendo nos cantinhos aí. A gente vai melhorar isso, em nome de Jesus. Estamos na fase de reestruturação nessa parte aí. Mas isso é muito curioso, como no mesmo ambiente a gente tem confortos térmicos diferentes, sendo que nós temos uma temperatura corporal muito parecida.
Algumas coisas podem nos ajudar a entender isso. Por exemplo, a forma como estamos agasalhados. Isso pode explicar a diferença na percepção térmica que nós temos. Outra explicação possível é a forma como os nossos hormônios estão agindo nos nossos corpos. Isso pode gerar uma sensação de calor ou de frio. Uma outra explicação possível é a composição do nosso corpo. Em alguns casos, quem tem mais gordura corporal pode servir-se dessa gordura como isolante térmico e sentir menos frio. Em alguns casos, nem sempre isso funciona. A verdade é que na maioria dos casos não é nem por causa do agasalho, nem por causa dos hormônios e nem por causa da composição corporal. Mas existe um outro fator que geralmente afeta essa nossa percepção térmica e esse nosso conforto térmico. E antes de falar sobre ele, eu quero falar uma outra coisa importante. Será que existe uma temperatura certa para o ar-condicionado? Uma temperatura certa para a temperatura em ambientes fechados? E a resposta é sim, existe. Estudos já foram feitos nesse sentido e chegaram à conclusão que a melhor temperatura, a temperatura ideal para seres humanos no ambiente fechado, está entre 22 e 23 graus. E agora a esposa fala, tá vendo? Cutuca ele aí, né? Bem que tem esposa que quer colocar no 28, pelo amor de Deus, né? Às vezes quer botar mais quente do que a temperatura ambiente. Mas não é 17, não é 18, não é 25, é 22 e 23. Por quê? Porque isso primeiro, é confortável para a maioria dos seres humanos, essa temperatura, e ela é boa para a saúde. Uma temperatura muito baixa resseca as vias aéreas, facilita alergias, facilita resfriados, pode dar choque térmico também, o que gera várias complicações. E então é boa, faz bem para a saúde. E também é ideal para a máquina. A máquina, se ela trabalha com temperatura muito baixa ou muito alta, ela força muito a sua máquina e aí desgasta mais rápido, quebra mais, tem menor vida útil, gasta mais energia. Então essa temperatura entre 22 e 23 graus é boa e perfeita. Interessante que Paulo fala que a vontade de Deus, ela tem 3 características. Ela é ágatos, que é boa, significa aquilo que é saudável. E ela também é eurasteus, que é agradável. E ela é teleios, que é completa. Ela tem uma abrangência, ela é ampla nos seus efeitos. E voltando para a temperatura do ar-condicionado, nós vemos que a temperatura entre 22 e 23 graus é boa para a saúde. Então ágatos, é boa. Ela é teleios, porque ela é perfeita no sentido de que a máquina funciona bem, o meio ambiente não é agredido, a energia não consome tanto. Enfim, ela tem uma ação completa, ela é teleios. E só o que varia aí é se ela é para a gente agradável ou não. Ok? Então ela é boa e ela é perfeita. Só o que varia é se é para a gente agradável ou não. Ela é agradável para a maioria das pessoas. Fizeram outros estudos também sobre as cidades com melhor temperatura do mundo, onde as pessoas são mais felizes por causa da temperatura. E sabe qual foi a cidade eleita em número 1? Atenas, na Grécia. E quando foram ver, a temperatura de Atenas, ela está ali sempre na casa dos 22, 23 graus também. Então, encontramos a temperatura boa, perfeita e agradável. Entretanto, ela sempre é boa e sempre é perfeita. Ela sempre faz bem e ela sempre gera condições boas para o ambiente fechado, que é o que eu estou me referindo principalmente. Mas nem sempre ela é agradável. Às vezes a gente quer o ar no 17
no 18, no 27. A gente não quer no 23, a gente não quer no 22. E aí eu pergunto a você, se aquilo que é bom e perfeito não me é agradável, o problema é com aquilo ou comigo? O que é que eu tenho que fazer quando algo que é bom e perfeito não me é agradável? Eu tenho que quebrar a sua característica de ser bom e torná-lo não saudável para me ser agradável? Ou eu tenho que quebrar a sua perfeição para que me seja agradável? Ou eu tenho que buscar que aquilo que é bom e perfeito também me seja agradável? O que é que eu devo fazer? Eu acredito que num cenário como esse, nós temos que entender que o problema está nessa variável do ser agradável ou não, e não nas constantes. Não é verdade? Porque o ser bom e perfeito são características da própria situação em si, são constantes, são fundamentos firmes. O ser agradável é que depende de mim, ser bom e perfeito não depende de mim. Mas ser agradável é a maneira como eu percebo aquilo. Isso tem muito a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre é boa e perfeita. O problema é a parte que me toca, a forma como eu a percebo, porque nem sempre ela me é agradável. Então, quando eu entendo isso, voltando para a temperatura, e fique tranquilo que você já vai entender daqui a pouco para onde isso vai nos levar. Voltando para a temperatura, se eu percebo que, se eu quero ter saúde, se eu quero que a máquina dure, não quebre, e eu entendo que 22, 23 graus é uma temperatura que deveria ser confortável para o meu corpo, mas não está sendo, eu procuro me examinar, não é verdade? Para entender, será que eu estou vestindo roupa de mais ou roupa de menos, e por isso eu estou com frio ou com calor? Será que meus hormônios estão desregulados? Será que existe algum problema comigo que me faz sentir calor ou frio quando eu deveria estar confortável nessa temperatura? Eu tento me examinar para chegar nesse lugar da temperatura certa. E eu vou me tratando, né, para que eu chegue nesse lugar da temperatura certa. E é isso que deve acontecer com a gente em relação à vontade de Deus, gente. Quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, ela vai nos revelando a vontade de Deus sobre tantas coisas, sobre nossos desejos, sonhos, sobre família, relacionamento, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre oração. E eu vou começando a entender porque isso é bom, porque isso é perfeito. E eu vou percebendo que por algum motivo não me é agradável. Eu não gosto de orar, eu não gosto da comunhão com os meus irmãos, eu não tenho prazer em crente. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, sabia? Eu pensava muito nisso quando eu comecei a vir para a igreja. Eu pensava, meu Deus, será que um dia eu vou ter prazer em crente? Crente é pessoas tão chatas, né? E até hoje talvez seja uma das minhas maiores lutas, né? Poxa, pessoal chato, pessoal tão assim enjoado. Mas graças a Deus, hoje eu tenho prazer em crente. Olha que maravilha. E sou um crente também, olha. Eu sou um dos chatos também, né? Eu sou um dos chatos. Eu tento ser um crente menos chato, que isso é possível. Mas tenho prazer. Davi diz no Salmo 16, versículo 3, uma coisa legal assim, ele fala assim, ó: os fiéis que estão na terra, neles está todo o meu prazer. Olha que legal, um rei podia falar, meu prazer está nos nobres, nos inteligentes, nos poderosos. Ele fala, o meu prazer está nos crentes, nos justos, nos santos. Ele tem prazer nessas pessoas. E quando a gente vai vendo que nossa vida a gente não tem prazer, eu não tenho prazer em Bíblia. Poxa, lançou um seriado, por exemplo, lançou agora essa semana The Last Kingdom, não sei quem acompanha, Uhtred, filho de Uhtred. Poucas pessoas, tá vendo? Muito bom esse seriado. E eu assisti todos os episódios rapidamente, né? Ansioso para que Uhtred tomasse Bebemberg.
porque eu tenho prazer nisso. Mas eu também pego uma Bíblia e leio pra caramba porque eu tenho prazer nisso. Mas a Bíblia é boa e perfeita, e Ultra de filho de Ultra não é tão bom, não é bom nem tão perfeito. E se eu não tenho prazer nisso, que é no conteúdo que é a palavra, que é libertadora, transformadora, que é luz para o meu caminho, alguma coisa tem que mudar em mim. Eu tenho que tratar alguma coisa em mim para que eu tenha prazer nisso, sabe? Eu não tenho prazer em oração, não tenho prazer em santidade, não tenho prazer nas coisas que são boas, em casamento, em fidelidade, em monogamia, em verdade, em honestidade, no fruto do Espírito, em ser manso, em ser benigno. Se eu não tenho prazer nessas coisas que são boas e perfeitas, elas não deixam de ser boas e perfeitas porque eu não tenho prazer. Você entende isso, gente? Se você é a pessoa que só gosta do ar no 17, isso não vai ser bom porque você gosta. Vai ser ruim para a sua saúde, vai ser ruim para a máquina, mesmo que você ame. Ah, eu amo o ar no 17. Tem uma música de Safadão que ele propõe o ar no 15. Nem existe esse negócio. Eu acho, né? Pelo menos eu nunca vi. Então, ainda que você ame o ar no 16, no 17, não vai ser bom. Não vai ser perfeito, não vai ser completo, ainda que você goste. E ainda que você deteste o ar no 23... não deixará de ser bom. Você entende isso? Para resumir, a variável nessa questão toda aqui não é o que Deus estabelece como bom e perfeito, somos nós. Mas aqui entra a grande chave da mensagem e já vou encerrar, não vou demorar muito hoje. Eu disse a vocês que eu pesquisei, eu passei horas pesquisando sobre isso, vendo artigos, lendo coisas sobre isso, e eu vi que na maioria dos casos, o que faz pessoas variarem no seu conforto térmico não é o agasalho, não é composição corporal, não são os hormônios. É uma outra coisa, sabe o quê? A nossa mente, a nossa psique. O nosso estado de humor, por exemplo, influencia se eu sinto frio ou calor. Se eu estou mais para baixo, se eu estou mais deprê, eu tendo a ter mais frio. Se eu estou mais animado, se eu estou mais eufórico, eu tendo mais ao calor. Mas se eu estou me sentindo sozinho, eu tendo ao frio. Se eu estou me sentindo cercado por pessoas, eu tendo a sentir mais calor. Mas mais do que esse estado circunstancial de humor, essa sensação momentânea da minha psique, existe uma coisa mais profunda na minha psique que influencia no meu conforto térmico. Sabe o que é? A minha cultura, que me faz encarar frio e calor de uma maneira específica. Por exemplo, se eu sou criado no frio, se eu sou acostumado com frio, se eu sou criado em Vitória da Conquista, na Chapada Diamantina, vou botar qualquer coisa dentro de casa na Bahia, né, para não ir muito longe, eu tendo a encarar frio de uma forma. Se eu sou criado no sertão, eu tendo a encarar frio de uma outra forma. Isso tem a ver com a minha cultura, tem a ver com a forma como eu enxergo o frio, a forma como eu imagino o frio. Você é só uma pessoa que acha chiquérrimo o frio, por exemplo. Eu acho tão lindo aquela roupa de frio. Isso influencia a forma como eu percebo o frio. Se eu sou uma pessoa que eu sou fascinada por pouca roupa, por biquíni e sunga, vigia. Isso influencia também a forma como eu percebo o frio. Então, o frio e o calor são profundamente psicológicos. De tal forma que não é que eu sinta menos frio do que você, mas eu sou uma das pessoas que diz: eu gosto de frio. Alguém também fala isso? Eu gosto de frio? Então, galera, eu gosto de frio. Quando você fala eu gosto de frio, não é porque você gosta de passar frio, não. Você gosta da vibe do frio. Você gosta de botar o casaquinho. Eu tenho lá em casa uns 4 casaquinhos. Eu fico torcendo para um dia poder usar meu casaquinho. Quando tem viagem, meu Deus, agora eu vou usar o meu casaco. Finalmente. Você gosta de chegar assim na fumaça, ó, vai sair aquele bafo assim do frio, né? Você crê que a sua pele fica melhor no frio, já percebeu? Fica maravilhosa, meu cabelo fica no frio, fica lindo. Às vezes mesmo, como você acha
Você tem toda uma construção mental que te faz lidar com o frio de uma forma mais positiva. E o outro, quando pensa em frio, pensa em pele rachada. Quando pensa em frio, pensa em um monte de coisa que faz ele lidar com o frio de forma negativa. Preste atenção. Então, na verdade, muitas vezes, observe, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não usufruímos da boa e perfeita vontade de Deus, que aqui na temperatura seria 23 graus, não porque tem algo em nós que nos impede de sentir a vontade como boa, mas porque nós temos uma formação mental e um olhar que lançamos para aquelas coisas, que de cara nos fazem achá-las boas ou ruins. Você entende isso? Por exemplo, se você se formou recentemente na faculdade de Direito, por exemplo, eu fiz um tempo o curso de Direito, eu lembro que uma das coisas mais zombadas na faculdade de Direito era o casamento, pelo menos quando eu estava lá. Então as pessoas estavam ali o tempo todo ouvindo que casamento era morte, casamento era o fim da vida, casamento era a coisa mais idiota do mundo. Eu lembro de uma frase que o professor falou, você é crente, né? Eu falei, sou. Ele falou assim, Deus inventou o amor e o diabo inventou o casamento. Então, tinha sempre essas coisas. Então imagina quando a pessoa é formada com essa ideia e ela parte para o casamento. O que ela tem? Qual a expectativa que ela tem? Qual a visão que ela tem sobre o casamento? Que é um inferno, que é horrível, que é ruim. Então, essa construção mental influencia profundamente na sensação. Você entende isso? O casamento pode ser bom e pode ser perfeito, mas a sensação que você tem é profundamente influenciada pela sua construção mental. Aí, observe, para a gente ir para o texto já para a gente já encerrar daqui a pouquinho. Paulo fala assim, ó, ei, a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. E ela também é agradável. Gente, agradável está no meio, mas vou botar no final, como a gente costuma fazer para ficar melhor a didática aqui. Ela é boa, perfeita e ela também é gostosa, é agradável. Mas o problema é que você não consegue usufruir dela porque você não tem mente para isso. Não se conformem com o 15 do Safadão. Não se conforme com o padrão desse mundo. Não caia na pilha do que o ar no 15 é bom, não. Mas transforme a sua mente. Para que você consiga usufruir do ar no 23, que além de bom e perfeito, vai ser agradável a você. É o que Paulo está falando. Transforme a sua cabeça para que aquilo que é bom e perfeito vire também gostoso para você. Então, de repente, o casamento vai ficar gostoso, a família vai ficar gostosa, a santidade vai ficar gostosa, a oração, Bíblia, culto, louvor, até os crentes vão ficar legais. Hoje eu amo crente, gente, também. Eu gosto, meus melhores amigos são crentes. Olha aí, eu sou crente, já falei sobre isso. Então os crentes vão ficar legais. O louvor vai ficar gostoso. Tudo vai ficar gostoso. Por quê? Porque você conseguiu mudar a sua cabeça. Você foi para aquilo com uma outra visão, com uma outra perspectiva, e isso mudou a sua sensação. Eu lembro a primeira vez que eu comi espinafre na minha vida. Eu achei uma delícia, eu era criança. Por quê? Porque o Mariano e o papai diziam que ficava forte. Eu já fui super na expectativa de que aquilo era maravilhoso. Não podia ter gosto de fezes, eu ia achar gostoso. Porque na minha cabeça, o papai comia aquilo e ficava forte. A minha mente estava preparada para achar aquilo gostoso. Você entende, meu irmão? Então a ideia é a seguinte: como é que a tua mente está preparada? Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho certeza que a partir de hoje, muita gente que torava o ar no 17 vai dizer, peraí, deixa eu botar aqui nesse 22. Só porque hoje aqui ouviu que existem pesquisas, inclusive, para não ficar sem dado comprovado, por exemplo, a Anvisa diz que o ar no verão deve ficar entre 20 e 23 e 26 no máximo. E no inverno, entre 20 e 23 no máximo. Então a Anvisa também comprova o que eu estou falando, que ela segue a OMS, enfim, tem estudos sobre isso, eu não estou inventando da minha cabeça. Então tem pessoas que a partir de hoje, depois de ouvir isso, já vão começar a ter uma outra sensação térmica no 22, você vai ver, e no 23.
só porque teve essa informação, que é uma informação científica comum, mas isso vai te fazer ter outra sensação térmica. Porque como Jesus diz, a verdade tem um poder libertador. Entende? Entretanto, não basta ter uma informação técnica para que a gente mude completamente a nossa cosmovisão e passe a ter prazer naquilo que Deus diz que é bom e perfeito. Nós temos que ter uma mudança mais profunda lá na base dos nossos pensamentos, porque são os pensamentos que produzem tudo. Quando Paulo fala em Efésios 4, 23, ele fala: renovem a vossa forma de pensar. E esse é o problema. Jesus, quando ele fala em Mateus 15, 19, ele lista alguns pecados que saem do coração do homem. É do coração do homem que vem o que é ruim. Aí ele fala assim, ó, ele fala homicídio, adultério, imoralidade, falso testemunho. Ele dá uma lista de pecados, mas antes ele fala assim, ó, é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Ele coloca maus pensamentos, está aí na tela, está aí, ó, maus pensamentos antes de todos os pecados. Sabe por quê? Porque antes de termos prazer no homicídio, no adultério, na imoralidade, no roubo, no falso testemunho, na calúnia, nós temos um mau pensamento. Por isso que ele fala, antes de tudo, tem um mau pensamento. Você quer deixar de ter prazer nisso e ter prazer em outras coisas? Em vez de ter prazer no homicídio, ter prazer em dar vida, em vez de prazer no adultério, ter prazer na fidelidade, em vez da imoralidade na moralidade, em vez do roubo na doação, em vez do falso testemunho de falar a verdade, em vez da calúnia em elogiar o outro, quer ter prazer no que é o oposto disso? Você não pode ter o mau pensamento, você tem que ter o bom pensamento. Ok, gente? Mas não é tão fácil mudar pensamento, você concorda comigo? Pensamento é uma coisa que brota na gente, né? Mas aí Paulo fala uma coisa interessante em 2 Coríntios 10, 4. Ele fala assim, olha, nós temos umas armas que não são humanas, elas são espirituais, elas são sobrenaturais, elas são divinas, elas vêm de Deus, e elas são poderosas para que a gente enfrente os pensamentos rebeldes e que a gente consiga levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Paulo fala assim, ó, nós temos armas que são capazes de nos fazer conquistar a nossa mente e levar ela cativa à obediência de Cristo. Você crê nisso, meu amado? Então você vai ser capaz de ter pensamentos que te levarão a ter prazer naquilo que você não tem prazer hoje, e aquilo que é bom e perfeito, vai te fazer bem. E esses pensamentos partem dessas armas espirituais que são a oração, o jejum, a palavra, a comunhão. Você já conhece essas armas? Falta a gente usar essas armas muitas vezes. Mas eu quero enfatizar hoje a palavra. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela penetra mais do que uma espada num homem. Ela vai na divisão da alma e do espírito, o lugar mais fundo da psique humana, e ela é poderosa para discernir, limpar, separar, classificar pensamentos e intenções, motivações do coração. Qual que é profunda? E ela é viva, ela faz isso com vida. Jesus disse em João 6,63, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, são essas palavras que vão entrar em mim, lá no fundo da minha alma, e vão conseguir gerar novos pensamentos a partir do lugar inconsciente, profundo e espiritual do meu ser. Por isso que a palavra de Deus, ela precisa me encher. Paulo diz em Colossenses 3,6, habite ricamente, abundantemente em vós a palavra de Cristo. Ela tem que me encher. Se a palavra de Cristo me enche, então eu vou tendo novos pensamentos que vão me conformando à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Para a gente encerrar mesmo, eu falei que ia ser rápido e vai. Sabe por quê? Porque quando essa palavra vai brotando na gente, ela vai mexendo com a gente, ela vai começando a salvar o nosso coração.
do lugar perdido, onde ele pode estar se encontrando, dessa angústia de não ter prazer no que é bom. E é muito ruim, gente, sabe? Por exemplo, eu que luto para comer saudável, não é ruim, você olha para o frango grelhado, olha para a salada e você fala, poxa, é bom, é perfeito, é bom, é perfeito, é bom, é perfeito. Mas sabia que tem algumas pessoas que para elas é bom, perfeito e agradável, abençoado, que inveja. Porque alguma coisa aconteceu na mente delas, no processo de percepção delas, que além de bom e perfeito, aquilo virou agradável. Então as pessoas vão ser abençoadas com saúde, com boa forma. Olha que maravilha. Porque eles comem o que é bom e perfeito virou agradável. Gente, essa é a nossa pregação hoje aqui. Eu quero que o que é bom e perfeito seja agradável para mim e para você, amém? Mas só vai acontecer quando algo mudar lá dentro da nossa mente, amém, gente? Vai mudar profundamente. Porque quer uma coisa, a Coca-Cola normal, eu consegui me libertar dela, da normal, da outra da zero não, da normal. A normal hoje, para mim, ela é desagradável. Mas por que agora ficou desagradável, pastor? E tudo começou com um vídeo que eu assisti de um cara mostrando o quanto de açúcar tinha na lata de coca. Aquilo me assustou, me impactou, me escandalizou. Falei, não é possível que eu tomo tudo isso de açúcar. Poxa, no pudim eu até aceito, mas na coca não. Falei, não é possível que eu beber, a ideia de beber açúcar líquido assim, não gostei dessa ideia. E aquilo entrou em mim de uma maneira tão forte que eu não consigo. Quando eu olho para uma coca normal, eu disse, rapaz, que negócio, é metade de açúcar aí, ó. Está na minha cabeça. Isso mudou a minha sensação do paladar em relação ao negócio. Interessante, gente. Porque algo entrou na minha cabeça, entendeu? Agora imagine isso entrando na sua cabeça em relação a tudo que é ruim. A todas as obras da carne. E que coisa maravilhosa. Você vai olhar a mentira, vai olhar a falsidade, vai olhar a imoralidade, vai olhar a preguiça, vai olhar a glutonaria, vai olhar a inveja e falar, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. E você vai olhar para aquilo que é santo, que é justo, que é bom, que é puro. Eu gosto disso, eu quero isso. Maravilha. É o que Paulo diz em Filipenses 4:8, né? Tudo que é bom, que é justo, que há algum louvor, alguma virtude excelente, nisso pensem. Mas sabe por que a gente tem que se encher da palavra de Deus, meus irmãos? Preste atenção, isso aqui é muito importante. Eu até citei um texto errado, eu falei Colossenses 3:6, é Colossenses 3:16, que diz que a palavra do Senhor habite ricamente em vocês, 3:16. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque a palavra de Deus, ela gera em nós fé. Fé. E em Romanos 10:17 fala isso, né? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E em 1 João 5:4 diz assim, ó: aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo é esse sistema do qual Paulo falou e disse, não se conformem a ele. Gente, só a título de ilustração, nada contra o Safadão. Acho até que ele é irmão em Cristo, né? Dizem, não sei. Um beijo para ele, se ele ver a pregação, né? Nada contra, né? O Wesley é abençoadão, abençoadão. Nada contra ele. Mas só para a gente ter um parâmetro, né? Então o mundo seria o ar condicionado no 15. Irmão, não veja essa música não, viu? Em nome de Jesus. Pior que agora que vocês vão ver mesmo, não tem jeito, né? Mas se fala para não ver, agora que você vai ver mesmo. Mas o mundo seria o ar no 15, ok? Aí Paulo fala, não se conformem com o mundo. Transforme a sua mente para ter prazer no ar no 20. 20 quantos, gente? 2, 23. Aprendeu, né? Esse é o mundo. Aí João fala em 1 João 5:4 o seguinte, ó, para a gente encerrar já, ó. Essa é a vitória. Quem é nascido de Deus, quem é filho de Deus agora, tem o Espírito de Deus, vence o mundo. Mas ele completa e fala, essa é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Por que a nossa fé vence o mundo? Porque na nossa fé nós olhamos para o Senhor, confiamos nele,
E quando nós olhamos para o Senhor, uma coisa maravilhosa acontece conosco. Nós temos identidade. E pela fé nos apossamos dessa identidade. Preste atenção. Em Romanos 8, 5 e 6, Paulo fala assim, ó: quem é carnal tem a mente inclinada para as coisas da carne. Ele vai para lá, o prazer dele está na carne. Quem é espiritual, quem está no espírito, tem a mente, os pensamentos inclinados para as coisas do espírito. Aí ele fala assim: quem se inclina para a carne é morte, é ar no 15, ressecamento das vias aéreas, é alergia, é choque térmico, quebra o ar-condicionado, é pecado, é ruim, vai se dar mal. Quem tem a mente inclinada para o espírito é vida e paz, Paulo fala. É saúde, é bem-estar, é conforto pleno. Aí Paulo fala no versículo 9 assim, ele fala assim, ó: vocês não estão na carne, vocês estão no espírito. Mas ali certamente tem vários irmãos que estão lendo que ainda estão lutando contra esse prazer carnal. E Paulo diz: mas vocês não estão na carne. Se conscientizem pela fé que vocês estão no espírito. Significa isso? Se conscientizem de quem vocês são. Se conscientizem de que vocês têm uma nova natureza e por isso têm um novo prazer. Olha que coisa profunda, preste atenção. Ele fala o seguinte, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Gente, é o seguinte, gente, é o seguinte, ó. Todo mundo aqui que esse ano olhou site pornô está na carne. Você fala assim, não, vamos melhorar. Quem olha site pornô está na carne. É da carne. Se inclina para o mal. Se inclina para a morte. Quem tem repulsa do site pornô se inclina para o espírito. Digamos que eu fale isso. E eu teria argumento para falar isso sim. O site pornô é bom? Não. Ele é perfeito para o ecossistema mundial? É? Para a vida das pessoas é perfeito? Não. Tem gente que está ali destruindo a alma para poder vender o corpo, né? Um negócio terrível. E ele só é agradável para quem tem a mente inclinada para as coisas mas para quem tem no espírito, ele é repulsivo. Então eu falo, olha, quem olha site pornô, carne. Quem não quer olhar, espírito. E aí muitos diriam assim, nossa, então eu sou carnal mesmo, velho. Pastor, esse ano já deu uma olhada. Então eu estou na carne, eu sou da carne, meu prazer na carne. Aí eu venho e falo assim, ó, mas todos vocês não estão na carne, estão no espírito. O que eu estou falando para você? Eu estou falando o seguinte, que você pode estar equivocado quanto ao seu gosto. Porque se quem é do espírito não gosta, e você está no espírito e gosta, há um equívoco, você ainda não sabe direito se você gosta ou não gosta. Você precisa mudar a cabeça e a visão pela fé e se apossar de uma identidade que gosta daquilo que é bom. Você entende? Paulo fala assim, ó, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Eu lembro de Maristé, por exemplo, várias coisas. Maria, experimenta isso aqui. Comprova que é bom. Não gosto. Você nunca comeu? Eu provei uma vez. Provou como? Ela pegou um tiquinho assim de nada. Meu Deus do céu. Mas como mais uma vez? Toma mais um pouco. Come de novo. Na terceira, na quarta vez, depois as coisas começam a mudar, ela começa a provar, ela começa a entender que na verdade ela gosta. Ela estava equivocada sobre o gosto dela. Na verdade, ela gosta. Por quê? Porque ela tem algo na natureza dela que faz ela gostar. Você entende? A mesma coisa acontece comigo e contigo. Se pela
pela fé nós nos apossarmos da natureza de Deus que há em nós, que é testificada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus em nosso coração, antes mesmo de ter prazer naquilo que é bom, eu pela fé já assumo que terei prazer naquilo. Já me porto como quem terá prazer naquilo e o prazer vai brotar. Amém, gente? Porque eu começo a crer que eu tenho prazer. Eu começo a pensar como quem tem prazer. Eu começo a pensar que isso é para mim. Eu começo a imaginar, isso é para mim. Isso é bom, isso é perfeito, é para mim. É de boa fama, é de louvor, é virtuoso, é benéfico, é para mim. E eu vou ter prazer nisso, porque a minha natureza quer isso. Eu posso estar viciado, eu posso estar mal acostumado, eu posso estar com o meu paladar viciado, mas dentro de mim existe algo, como Paulo fala em Romanos 7, dentro do meu interior há prazer nas coisas de Deus. E eu vou permitir pela minha fé que essa minha natureza lá do meu interior venha para fora. E eu vou gostar disso porque isso é bom e perfeito. Amém? Então você antecipa, e a fé tem muito disso, de antecipar, de dar um passo antes do sentimento, antes da sensação. E você dá um passo. Eu não estou sentindo ainda, mas eu creio. Se isso é bom e perfeito, porque Deus disse que é, porque o Espírito disse que é, eu creio que eu vou gostar. Meu irmão, isso aqui parece simples, mas é uma solução profunda para muita coisa na nossa vida. Se você se mover assim, suas relações vão mudar, seu futuro vai mudar, seu trabalho vai mudar, sua vida com Deus vai mudar. Se você começar a se mover pela fé. Então você começa a dizer hoje, por exemplo, eu gosto sim de orar. Não oro ainda não, mas eu gosto. Estou em dívida, mas eu gosto. Por que eu gosto? Porque orar é conectar-se com o Pai. E como é que o filho não gosta de estar com o Pai? Eu gosto sim. Tem alguma coisa errada na minha sensação. O meu termostato pode estar desregulado, mas eu gosto da temperatura que é boa e perfeita. Algo em mim pode estar desregulado, mas eu gosto de orar. Eu gosto de Bíblia sim, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu gosto de crente sim, porque crente tem o Espírito Santo e eu gosto do Espírito Santo. Eu gosto de casamento sim, porque casamento Deus estabeleceu para ser uma bênção, um sustentáculo, pilar da família, que é uma bênção. Eu gosto de família, eu gosto de comunhão, eu gosto, porque isso está na minha natureza. E pela minha fé eu venço o mundo, ainda que a minha sensação não tenha chegado ainda. Você entende isso? Então, por exemplo, escolha acreditar hoje que o ar no 22 está bom. Você vai ver, se você fizer isso, você vai botar no 22 e vai sentir ele bom, porque a sua mente vai se programar para perceber ele assim. Então isso vai servir para tudo. Por exemplo, você que ama fofoca, escolha. Eu escolhi isso, uma coisa que eu botei dentro de mim. Eu falei, eu não gosto de fofoca. Fofoca é do mal, faz mal. Você acha que fofoca não é prazeroso para minha carne? Claro que é. Para a carne de todo mundo. Salomão fala. Todo mundo tem prazer na fofoca. Mas eu vou dizer, não é bom. Faz mal. Não é perfeito. Então eu comecei a não sentir ela mais agradável, porque eu me convenci profundamente. Você entende isso? Ela não é para mim. Então a gratidão é para mim, a alegria é para mim, o amor é para mim, tudo que é bom é para mim. Amém, gente? E você vai ter prazer nisso em nome de Jesus. Porque pela fé você tem uma identidade que tem prazer naquilo que é bom. Você vai ter prazer no seu casamento. Você vai ter prazer naquilo que é honesto. Você vai ter prazer no trabalho. Você vai ter prazer na igreja. Você vai ter prazer. Porque isso é bom e perfeito. Você se convenceu disso. E por isso você vai ter prazer e alegria, satisfação, gratidão, alegria. Assim como alguém diz, eu gosto de frio, outro fala, eu gosto do sol torrando minha pele, você vai falar, eu gosto da temperatura em 23. Por quê? Porque ela é boa e perfeita. Eu gosto do que é bom e perfeito. Eu gosto. Eu vou gostar. Para encerrar mesmo, quem lembra do Biotônico Fontoura? Quem lembra do Biotônico Fontoura?
Você acredita que eu achava que era gostoso quando era pequeno? Porque na minha cabeça ele fazia, era biotônico, fontora. E aquilo, poxa, parecia, e tinha até um gosto de álcoolzinho assim, né? Então parecia uma cachaçinha de criança assim, um negócio, me sentia meio transgressivo, meio subversivo assim, vou tomar minha cachaçinha de criança e tal. Aí, engraçado, esses dias eu fui numa farmácia, na Boca do Rio, encontrei uma farmácia bem de coisa velha, assim, a farmácia bem. Aí encontrei biotônico Fontoura, falei, não acredito, biotônico Fontoura. Eu amo, na minha cabeça, eu amava o biotônico Fontoura. Talvez ainda goste. Aí comprei o biotônico Fontoura. Aí quando eu fui tomar em casa, a gente achei horrível o gosto do biotônico. E tava lá, sabor original. Eu falei, esse que é o bom. E eu achei horrível o gosto do biotônico Fontoura. Mas sabe o que mudou em mim? Eu não acredito mais no biotônico. Não acredito mais que ele é tudo aquilo que diziam que ele era. Acredito que tem outras coisas que a gente toma hoje muito melhor que o biotônico. Por não acreditar tanto, já influenciou a maneira que eu tomei, sabe? Não acredito tanto. Não acredito. O seu prazer tem muito a ver com a sua fé. O seu prazer tem muito a ver com a sua fé. Amém? Acredita, meu irmão, que o que Deus te propõe é bom. E o prazer vai vir atrás, em nome de Jesus. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Acredita. Começa a acreditar. Acredita que ficar em família é bom. Acredite que doar é bom, que ajudar é bom, que há mais alegria em dar do que receber. Acredite nisso. Acredite porque é a palavra de Deus. Acredite porque alguém te falou. Acredite. Não sei se você já foi tomar vinho e aí alguém falou assim, ó, esse vinho aqui é uma safra de não sei quanto de não... Eu não entendo nada de vinho. Mas esse vinho aqui é uma safra Cabernet Sauvignon, não sei o que lá, da França, não sei o que, tá. Você já vai tomar o vinho, mas meu Deus, você nem botou na boca e disse, que delícia. Nem tocou no seu paladar. Como você está acreditando naquilo? Profundamente. É verdade ou não é, gente? É assim, não é? Vamos comer no restaurante tal. Se você for de coração aberto, você já sente cheiro. Ai, que delícia. Você já vai de coração aberto. Você já vai crendo. Amém, gente? Essa é a variável, a sua sensação. A constante é que aquilo é bom e perfeito. Para simplificar tudo hoje, pense naquilo, para ficar aplicativa a mensagem, pense agora naquilo que você já sabe que é bom e perfeito, mas que você não tem prazer. Pense nisso. Tem coisas na minha vida que eu sei que são boas e perfeitas, mas que eu não tenho tanto prazer ainda. Eu pensei muito nisso essa madrugada. Pensa aí agora. Pô, pastor, eu sei que isso é bom e perfeito, mas não tenho prazer ainda. Pensa aí. E agora começa a pensar que se isso é bom e perfeito, se é a vontade de Deus, e você é um filho de Deus, na sua natureza há um desejo por isso. Lá no fundão do seu coração você quer isso. Como Paulo disse, você não está na carne, você está no Espírito. Ó Senhor, toma o nosso coração, toma o teu lugar, vai no lugar mais fundo do nosso ser, Pai, e reina sobre minha vida. Muda, Senhor, profundamente, reina sobre minha vida. Nos conforma a Ti, Senhor. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida. Reina sobre minha vida. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. Tu és o caminho. Nos mostra o prazer da Tua vontade, Senhor. Nos mostra, Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. Tu és o caminho. Só Tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho.
Senhor reordenar sobre minha vida, seus gostos. reina sobre minha vida. Você vai mudar as coisas pelas quais você se atrai, sabe? As pessoas pelas quais você se atrai. Vira e mexe, eu atendo alguém que fala: pastor, eu só me atraio pelo tipo errado de gente. Parece que eu gosto de gente ruim, de homem enrolado, de homem cafajeste, de mulher que não presta. Parece que eu gosto disso. Eu tenho um prazer, eu tenho uma coisa naquilo que, uma sensação daquilo que não é bom e não é perfeito. Hoje você vai mudar isso. Fala assim: não, eu não gosto disso. Aí você às vezes não tem olho para aquilo que é bom e perfeito. Ah, sem graça. Quando na verdade está ali a graça. Você não gosta do cara crente, da moça crente, de Deus, honesto, sincero, porque não tem aquele tempero do pecado, né? Aí você não vê graça, porque o seu afeto está desordenado, como Agostinho diria. Seu prazer está desalinhado com o prazer de Deus. Mas quando você muda a percepção, começa a ficar como Davi. Salmo 16:3, ele fala: os fiéis da terra, para mim eles são os nobres de verdade, neles está todo o meu prazer. Aí os olhos se abrem para aquilo que é bom, para a pessoa que é boa, para amigos que são bons, para realidades que são boas, para coisas que, meu Deus, isso aqui, como eu perdi tempo, eu não via que isso aqui era bom para mim, porque os seus olhos não enxergavam, que estavam viciados. Mas se você hoje crê que você é uma pessoa que gosta do que é bom, isso vai cair na sua mente em nome de Jesus. Diga no seu coração: eu me atraio pelo que é bom, eu me atraio por quem é honesto, eu me atraio por quem é fiel, eu me atraio por quem é cheio do Espírito Santo, amém? Eu gosto disso, eu gosto sim das coisas santas, eu gosto das coisas puras, eu gosto das coisas limpas, eu gosto de amor, eu gosto de romance, eu gosto de ar-condicionado no 23 e não no 15. Eu gosto. Alguns não gostam, o mundo não gosta, mas eu gosto. Eu tenho esse prazer, aleluia, naquilo que é bom. Eu gosto de ser santo. Eu gosto do domínio próprio. Eu gosto de ser manso. Eu gosto, tenho prazer na mansidão. Tenho prazer em ser manso. Eu não tenho mais prazer em brigar, não. Tenho prazer em ser manso. Por quê? Porque essa é a minha natureza. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em não ser ansioso. Eu tenho prazer em ser calmo, em ser equilibrado. Eu tenho prazer na alegria. Você vai crendo que você tem outros prazeres. Amém, gente? Creia nisso. Deixa eu orar com você, Pai querido e amado. Pai, como Paulo disse sobre os crentes de Romanos, eu creio que nós podemos dizer sobre nós. Ainda que estejamos fracassando por algum desalinhamento de vontade, nós não estamos sob o domínio da carne. Nós estamos no Espírito. Nós somos teus, Senhor. Se somos teus, Pai, nossa alma tem de estar capacitada para experimentar o que é bom e o que é perfeito. Pai, renova a nossa mente, Senhor. Renova a nossa mente para que nós creiamos. Para que nós creiamos no que é bom, nós creiamos no que é perfeito, nós creiamos na Tua palavra, nós creiamos na Tua vontade, e por isso vamos ter prazer nela. Nós vamos ter prazer em ser como Jesus. Olha que maravilha. Pense em Jesus, aquele caráter dele. Imagine você tendo prazer em ser daquele jeito. Você ter prazer em ser manso e humilde de coração, em ser justo, honesto, bondoso, misericordioso, amável, tendo prazer em ser assim. Você tem esse prazer, isso está na sua alma, você quer isso. Você quer que seus filhos sejam assim, que a sua casa seja assim, que o seu casamento seja assim. Você tem prazer nisso, amém? Isso está em você. Você tem esse prazer. Isso brota em você. Deixa eu lhe falar uma última coisa para encerrar. Olha aqui, antes da gente dar um amém e dar a bênção apostólica. Se você não ordenar o seu prazer, se eu não ordenar o meu prazer, sabe o que eu faço? Eu ainda vou criando um padrão de prazer distorcido na minha casa, para minha família, para quem me cerca. E eu vou alimentando minha esposa, meus filhos, quem me cerca, meus amigos, com esse prazer distorcido.
sabe? Em vez de alimentar a minha esposa, que eu tenho prazer no seu caráter, eu só digo para ela que tenho prazer na sua sensualidade, e ela dentro do casamento é válida, mas isso fica tão exacerbado que extrapola tudo, e aquilo vira um valor máximo para mim, distorcido. A temperatura baixa ou sobe muito, porque eu não aprendi a ter prazer naquilo que é bom, e ela também não aprende a ter, e as crianças não aprendem a ter, e vira um ciclo vicioso. Então nós temos que aprender, meu irmão, a ter prazer no que é bom hoje, para que criemos uma cultura, uma nova cultura, amém, gente? De prazer no que é bom, de prazer no que é perfeito. Há prazer, todo mundo aqui gosta, há prazer, a gente gosta de orar, a gente gosta de louvar, a gente gosta de Bíblia, amém? Na sua casa, vocês vão gostar do fruto do Espírito, amém? Vocês vão gostar daquilo que é bom, porque essa é a natureza que há em vocês, em nome de Jesus. Pai, manifesta isso em nós profundamente, poderosamente, é o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, amém. Abale o chão, lavando a tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão, lavando a tradição, restaure a essência da religião. Tu és o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão, lavando a tradição, restaure a essência da religião. Tu és o caminho. Reine em nosso coração, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. O mundo não vai padronizar a nossa mente. Eles não vão determinar para a gente o que a gente gosta. Quem vai dizer o que a gente gosta é a palavra de Deus, amém? Sabe do que você gosta? Do que está aqui, ó. Você também nem sabe, mas você gosta, porque você tem o Espírito Santo. Só tem que descobrir, que renovar, amém? Eu gosto do que Deus diz que eu gosto, porque eu sou filho dele. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo, com a sua casa, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, tenha uma semana maravilhosa. Hoje à noite estamos de volta, 18 horas, para um culto abençoado também. Deus te abençoe, te dê alegria, te dê paz.